Olá, pessoas evoluídas! Temos novidade fresquinha aí em relação à Covid-19. Tem muita gente com dúvidas em relação ao que quer dizer uma notícia que saiu aí nos últimos dias, que é essa daqui que está aparecendo para você, ó. Vírus primitivo pode estar aumentando mortes em UTIs, diz Fiocruz. Eu vou deixar o link dessa notícia para você aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de ler a notícia, mas ela estava trazendo muita confusão aí para o público leigo. Por quê? Ela traz alguns termos aqui referentes a alguns fenômenos que acontecem na biologia que normalmente a gente não tem muita familiaridade em como que esses fenômenos vão acontecendo e pode desencadear algumas ideias erradas nas pessoas. Então, de forma resumida, essa notícia diz que o vírus da Covid-19 estava despertando um vírus primitivo que está escondido dentro do DNA humano. Muito bizarro de se pensar nisso num primeiro olhar. Mas vamos com calma que a gente tem que entender muita coisa prévia antes de absorver por completo essa notícia. Então vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui de biologia básica para que a gente consiga entender por completo o que essa notícia aqui está querendo passar. Uma coisa que todo mundo já ouviu falar é o tal do DNA. O DNA é o material genético dos seres vivos. É a molécula onde carrega todas as informações sobre como que tem que acontecer o funcionamento dos seres vivos. A sua formação, as suas características, o posicionamento dos órgãos do seu corpo, o formato de cada parte do seu corpo, as variações no seu metabolismo conforme a sua idade vai avançando. Tudo isso está escrito no seu DNA, numa codificação de sequência molecular. Claro que o meio ambiente vai influenciar em como que isso vai se expressar ao longo da sua vida, mas um resumo a grosso modo do funcionamento do DNA seria isso. Mas como que esse DNA vai controlar toda essa situação? Como que essa mensagem que está codificada nessa sua estrutura molecular expressa o que tem que acontecer? É aí que entra uma outra molécula tão importante quanto o DNA, mas que as pessoas costumam não ouvir falar muito dela, que é o RNA. Então o DNA é responsável por produzir uma molécula chamada de RNA, que funciona como uma mensagem escrita pelo DNA, que ela vai ser lida por outro conjunto de moléculas para produzir aquilo que está codificado naquela mensagem. Fazendo uma analogia com a construção de uma casa, você teria o DNA como sendo um engenheiro que projetou toda aquela casa, ele escreveu aquela mensagem na forma de um projeto, e esse projeto está sendo lido pelo executor da obra. E aí entram em ação duas moléculazinhas chamadas de ribossomos e RNAs transportadores. O ribossomo, que também é uma molécula de RNA, ele lê essa mensagem que está escrita no RNA produzido pelo DNA. Então o DNA produz uma mensagem no formato de uma molécula de RNA que a gente chama de mensageiro, que o RNA ribossômico sabe ler, e ele conta com a ajuda do RNA transportador para trazer todos os materiais necessários para construir aquilo que está codificado na mensagem. E essa coisa que será construída é uma proteína. Para formarmos uma proteína, a gente precisa unir vários pequenos pedacinhos chamados de aminoácidos. E esses aminoácidos são trazidos pelos RNAs transportadores. Mais ou menos dessa forma que vai aparecer nesse vídeo aqui para você. Então nesse vídeo aqui você está vendo uma célula e a gente vai entrar nessas células. Lembrando que o nosso corpo é feito de trilhões de células. Então estamos entrando nessa célula, aqui dentro está o núcleo dela. E a gente tem que ir lá dentro do núcleo, porque dentro do núcleo que fica o nosso material genético. É fácil da gente entrar no núcleo, é só passar por um buraquinho. A sua membrana, chamada carioteca, tem vários buraquinhos, que são os poros. E lá dentro a gente encontra o nosso material genético. É claro que isso aqui é uma representação gráfica, não é assim, dessa forma na vida real, mas é só para ilustrar como isso acontece. Isso aqui é a estrutura do nosso material genético. Ele está sendo desfiado aqui para você ver que ele fica todo enrolado em algumas proteínas, e aqui seria um visual dele, de uma representação gráfica. Nessa parte do vídeo aqui é importante entender o que significa esse gene. Você vê que o DNA ele está iluminado aqui com uma bordinha branca desse pedaço aqui, indo até lá. Então significa que nesse pedaço do DNA tem uma codificação para alguma coisa específica. E aí a gente chama esse trecho de gene. Então quando eu quero que alguma coisa codificada em algum gene se expresse, que eu quero fabricar uma proteína, eu preciso de um conjunto de enzimas para fazer esse gene se expressar. Aqui está representado de uma forma muito simplificada, mas é o ideal para a gente entender. Então vai chegar aqui uma enzima, que também é uma proteína, chamada de RNA polimerase. Ele vai fabricar então o que é o tal do RNA.
Então olha o que ela faz. Aqui está acontecendo a abertura desse nosso material genético e vai ter a produção dessa molécula de RNA aqui dentro da molécula de DNA, acrescentando então as bases, que são aquelas letrinhas que dão a codificação genética. Dependendo da sequência de letras que a gente tem aqui, a gente tem uma informação genética diferente que vai produzir uma proteína diferente. Então essa enzima vem adicionando aqui as bases, vem adicionando, e aí vai formando então o que vai ser a molécula de RNA. Então vai acrescentando cada uma com a sua correspondente, e aí a molécula de RNA vai ficando pronta, o tal do RNA mensageiro que eu mencionei agora há pouco. Normalmente tem alguns trechos que não são muito úteis na codificação genética para alguma proteína específica, ele é retirado para que o RNA mensageiro fique então com a codificação ideal. E aí essa molécula produzida precisa sair do núcleo da célula, atravessando aquele poro, e chegar lá no citoplasma, que é o interior da célula, onde você vai ter o encontro dela com o tal do ribossomo que eu mencionei. Então o ribossomo se encaixa nesse RNA mensageiro e ele consegue fazer a leitura desse RNA mensageiro. Então ele reconhece aquela sequência de bases que foi formada e, dependendo de qual é a sequência dessas letrinhas, ele vai precisar de materiais novos. E aí ele vai contar então com a ajuda do tal do RNA transportador que eu mencionei, que é essa molécula aqui, que carrega nela uma outra moléculazinha chamada de aminoácido, que eu falei para você que vários aminoácidos juntos acabam formando então o que vai ser a proteína, que estava codificada naquele gene. Então vamos fazer a leitura desse RNA mensageiro. O ribossomo já está prontinho aqui para começar essa leitura, e o RNA transportador já vem trazendo o aminoácido de acordo com a sequência de bases. Cada 3 letrinhas fazem um RNA transportador chegar e trazer um novo aminoácido, que podem ser todos eles completamente diferentes uns dos outros. Então, dependendo de qual é a sequência de aminoácidos que eu for acrescentando aqui, eu vou formando então a minha proteína nova. Quando chega no final da leitura desse RNA mensageiro, a proteína está pronta, ela vai se conformar na sua estrutura de acordo com o que tem que ser, e aí a proteína está pronta. Então esse é o raciocínio central da biologia em relação a como que o material genético se expressa. E por que isso tudo foi importante? Porque agora a gente tem que ver como que funciona esse tal vírus primitivo aí de que a nossa notícia está falando. Vamos voltar lá. Segundo esse artigo que saiu recentemente, e vale ressaltar aqui que ele saiu recentemente. O que isso significa? Dentro do campo de trabalho dos cientistas, eles publicam as suas descobertas em revistas científicas, que tem um funcionamento muito diferente de outras revistas quaisquer que você pode comprar na banca de jornal. As revistas científicas recebem os artigos das descobertas de diversos pesquisadores pelo mundo todo e enviam para outros cientistas fazerem uma análise daquilo que tem que ser publicado para ver se está válido ou não. Esse procedimento é chamado de peer review. No português a gente chama isso de revisão por pares. E esse artigo é muito recente, ele ainda não passou pelo processo de revisão por pares, para que outros cientistas façam o mesmo procedimento para ver se obtêm os mesmos resultados. Mas vamos conversar aqui sobre os resultados que saíram nessa primeira publicação. Eu também vou deixar linkado aqui embaixo o artigo original, é um artigo bem extenso em inglês, se você tiver curiosidade de ler, vai estar o link aí na descrição para você. Os pesquisadores, que foram muitos, eles estão listados aqui no artigo, e não só da Fiocruz, como também de outras universidades, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Juiz de Fora, e também outros pesquisadores do exterior. Eles trazem aqui pra gente a ideia de que tem um retrovírus humano endógeno que está sendo ativado pela presença do vírus da Covid-19. Vamos com calma, confusão danada por enquanto. Retrovírus endógeno humano. O que isso quer dizer? A grosso modo significa que o vírus da Covid-19 entra no organismo humano e está sendo percebido que ele ativa uma parte do material genético humano que pode estar causando problemas muito graves justamente nas pessoas que ficam com os piores sintomas da doença e chegam a morrer. Só que a questão é que esse gene que o vírus da Covid-19 está ativando seria um vírus. Pois é, no material genético humano tem um gene que é um gene de um vírus. Como assim? Parte do nosso material genético é um vírus? Pois é, e é por isso que isso seria chamado de um vírus endógeno. Endo se refere a alguma coisa que está dentro. Mas como assim? O material genético humano tem uma parte que é vírus. Então agora vamos dar uma voltada aqui para entender mais um pouquinho da biologia básica.
Um vírus tem um comportamento padrão de injetar dentro de uma célula o seu material genético, e esse material genético, quando está lá dentro da célula, ele acaba sendo ativado, e aí a célula usa dessa informação do material genético do vírus para produzir as proteínas do vírus, usando de todos aqueles recursos que a gente conversou agora há pouco sobre os RNAs. Mais ou menos da seguinte forma como eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Então aqui tem um vírusinho, vou usar um vírus de bactéria como exemplo, e esse vírus está chegando em uma bactéria. O que ele vai fazer? Ele vai injetar o seu material genético na bactéria. Aqui dentro dele tem o material genético e ele vai fazer essa injeção do material genético dele, o DNA. Esse DNA dele vai se incorporar ao DNA original da bactéria. Pronto, agora a bactéria está com uma parte do material genético dela que seria de vírus. E ela começa a se multiplicar, ela começa a se reproduzir, levando parte do material genético do vírus com ela. Até que chega um momento, então, que esse material genético do vírus resolve começar a produzir as proteínas do vírus. E aí novos vírus vão ser montados, vão ser fabricados, fabricam numa quantidade grande o suficiente para que essa célula vítima disso acabe se rompendo e liberando novos vírus por aí. Esse seria o funcionamento básico de um vírus. Porém, nesse nosso caso da notícia, se trata de um retrovírus, que tem um funcionamento com uns detalhes a mais. Vamos ver do que se tratam os retrovírus. Um retrovírus tem parte do seu funcionamento acontecendo de forma inversa ao que a gente falou agora sobre o DNA produzir RNA, porque o material genético de um retrovírus é RNA. Só que aí o que acontece? Ele tem o material genético sendo RNA capaz de produzir DNA para incorporar na célula hospedeira. Isso acontece graças à ação de uma enzima que ele possui chamada transcriptase reversa, capaz de pegar o RNA, transformar em DNA e ainda contar com uma outra enzima chamada de integrase para colocar esse DNA no material genético da célula hospedeira. Um retrovírus que é muito famoso é o HIV, o vírus da AIDS. Vamos ver num vídeo aqui agora como é que funciona isso. Aqui você pode ver a estrutura de forma simplificada desse vírus da AIDS, e aí a gente vai ver como é que ele vai conseguir infectar a célula hospedeira. Pode ver que o material genético aqui dentro dele é o RNA. Mas ele também possui a enzima transcriptase reversa, essencial para ele conseguir produzir o DNA. Então, quando ele vem infectar uma célula, ele faz ali a sua conexão de proteína de membrana, vai colocar o material genético para dentro da célula. Colocando o material genético para dentro da célula, você começa tendo atividade enzimática para produzir DNA a partir desse RNA. Então, a transcriptase reversa consegue copiar uma molécula de DNA a partir do RNA, como você está vendo aí nesse vídeo. E aí sim, esse DNA, depois de ter se incorporado no DNA da célula hospedeira, como ele vai fazer agora, incorporou. Aí sim, já que ele está no formato de DNA, ele consegue produzir RNA. Agora começou o procedimento padrão, como a gente explicou agora há pouco. A partir desse DNA a gente produz o RNA, e aí sim, esse RNA vai finalmente sintetizar as proteínas do vírus para formar ele, e aí sim o novo vírus vai estar pronto. Então aí você vê a formação do novo vírus. Formou o vírus, saiu da célula e aí sim ele já vai estar pronto para continuar infectando outras células. Esse é o funcionamento de um retrovírus. Agora a gente tem que combinar duas coisas: retrovírus e endógeno. Essa palavra endógeno, que se refere justamente a alguma coisa que está surgindo de dentro, é porque aí você tem que lembrar daquele momento que o DNA se incorpora ao DNA da célula hospedeira. Nesse ponto aqui. Porque não necessariamente quando a gente está nesse ponto, o material genético viral vai começar a produzir as proteínas virais. Ele pode simplesmente se instalar ali e ficar silencioso. Nesse momento acontece o que a gente chama de ciclo lisogênico. O material genético viral começa a se espalhar, proliferar, porque as células hospedeiras que estão com esse material genético silenciado, elas vão se multiplicar eventualmente, e aí pode se passar muito tempo com o DNA viral silenciado, sem se expressar e já tendo se espalhado bastante por todas as células que se multiplicaram. E então pode acontecer um fenômeno sensacional. Esse DNA viral se incorpora ao genoma do hospedeiro,
e ali permanece sem nunca se expressar de forma viral. E ao longo de muitas gerações, todos os descendentes carregando aquele trecho de DNA viral, e cada vez mais ele está dentro desse genoma, podendo ter outras mutações, podendo ter outras influências que hoje nós chamamos de epigenéticas, que acabam fazendo esse trecho de DNA ficar realmente incorporado ao genoma do hospedeiro. Isso não é novidade no processo evolutivo, nós temos outros exemplos, tanto nos humanos quanto em outras espécies, de que isso já aconteceu. Recentemente saiu um caso de transporte de material genético de planta para animal, eu fiz um vídeo sobre isso, vai ficar linkado aqui para você. E aí, quais efeitos que esse material genético incorporado podem causar então no genoma de quem está tendo ele incorporado? É muito difícil de saber, a gente não tem uma previsão do que pode acontecer. Mas no caso desse vírus da nossa notícia, é um material genético viral que ele está no nosso genoma, inclusive não uma cópia só, mas várias ao longo do nosso genoma, que quando a gente faz análise molecular de outros animais, da nossa árvore evolutiva, dos primatas próximos nossos parentes, e a gente vai voltando no tempo, comparando com análises moleculares dos fósseis, a gente percebe que mais ou menos quando o ramo dos indivíduos humanos estava se separando do ramo que originou os chimpanzés, mais ou menos por ali, alguns milhões de anos atrás, é que essa inserção desse material genético viral aconteceu. E as pesquisas de datação molecular costumam ser muito precisas em relação a qual momento da escala geológica que esses fenômenos foram ocorrendo. E esse vírus da nossa notícia é o HERVK, ou ERVK para facilitar. Ele é um retrovírus endógeno no nosso genoma. Isso significa que, há muito tempo atrás, nossos ancestrais que não existem mais, esses ancestrais tiveram ao seu genoma um material genético viral que foi incorporado e não se expressou de forma viral. Na nossa espécie humana, inclusive, várias cópias desse material genético aparecem, como eu mencionei agora há pouco, e, inclusive, por incrível que pareça, elas são muito úteis quando a gente ainda está na fase embrionária. Na nossa formação embrionária, nós temos a expressão desse material genético viral logo na fase inicial, o estágio das primeiras células, na fase em que o embrião tem entre 8 células até ter um pouco de células do blastocisto, em que esse material genético do vírus acaba expressando algumas proteínas que são úteis para a formação do embrião, mas depois disso, isso fica silenciado para sempre. Caso você tenha mais curiosidade de ler sobre isso, esse artigo aqui eu vou deixar linkado aí na descrição para você, em que ele fala justamente esse cenário do ERVK estar incorporado ao nosso genoma e ter a sua expressão acontecendo na fase embrionária, e sobre ele ter surgido aí durante o início da formação dos nossos ancestrais humanos. Não se trata simplesmente de um único vírus que ele está se expressando, como você pode ver nesse artigo aqui. Esses retrovírus endógenos, eles compõem aproximadamente 8% do nosso genoma. Então todo o nosso DNA não é simplesmente material genético humano, é toda a carga ancestral que a gente tem e mais as inserções que vão acontecendo e vão se expressando de forma diferente graças aos fenômenos epigenéticos. Só que a grande questão aqui é que depois que essa expressão genética, depois da fase embrionária, ela se torna silenciada, apenas uma alteração ambiental, também de forma epigenética, poderia fazer esses genes se ativarem. E o que esses pesquisadores estavam encontrando foi justamente que o vírus da Covid-19, o famoso SARS-CoV-2, ele acabou ativando esse gene e produzindo uma grande quantidade desse vírus. Visto que nos pacientes com os casos mais graves, vindo a ter muitos problemas de saúde e inclusive morte, você estava encontrando uma carga viral muito grande desse ERVK. Foi-se percebido por esses pesquisadores que quanto mais ERVK os pacientes tinham, você tinha 3 problemas que se destacaram. Mais atividade dos fatores de coagulação, o que poderia trazer boa explicação para os casos de trombose que estavam acontecendo com a Covid-19, mais desencadeamento de processos inflamatórios e o ambiente químico necessário para que as células do sistema imunológico pudessem sobreviver estava ficando comprometido, gerando uma certa imunodepressão. Ou seja, de certa forma mais favorável à estratégia clínica de se usar anticoagulantes e anti-inflamatórios naqueles pacientes que você conseguir detectar maior carga de ERVK.
Mas lembrando, tudo isso é muito novo, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Não sabemos se o SARS-CoV-2, além de ativar a expressão do ERV-K, ele poderia ativar outras inúmeras coisas acontecendo, alterar o ambiente químico da célula de forma a causar alguma alteração epigenética nas células dos seres humanos e causar ainda outros tipos de problemas. Mas o que não deixa de ser, de certa forma, mais uma das milhares de evidências a favor da gloriosa evolução, o dogma central da biologia. E que mostra como os seres vivos, a partir de uma longínqua origem, sofrem alterações ao longo do tempo. E aos poucos, novos fenômenos vêm à tona para deixar a gente tão maravilhado. E é claro, na torcida de que alguma outra novidade em relação à Covid-19, alguma coisa descoberta em relação ao funcionamento do vírus, ou qualquer algo do tipo, possa ser luz para favorecer tratamentos, produção de remédios realmente eficazes contra ela, e contar que as vacinas ainda sofram melhoria para que elas se tornem melhores do que elas já são, e que todos e todas possam ser vacinados e vacinadas. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe aí com as pessoas que você acha que podem se interessar por esse assunto. Caso você tenha interesse em mais bate-papos nesse formato científico e também resoluções de questões de vestibular, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não perder nada, deixa sugestões de vídeos aqui nos comentários para a gente poder fazer. E nunca se esqueça, evolua sempre. Até a próxima!